Se Sean Baker conseguiu fazer Tangerine usando apenas câmeras do celular, imagine o que ele pode fazer agora, tendo todo o equipamento completo à sua disposição. As palavras da audiência nos momentos antecedentes à estreia de The Florida Project no Festival de Cinema de Toronto em 2017 marcaram exatamente o sentimento que cerceava o diretor após a sua ascensão notável no cinema independente da última década, principalmente após 2015, com o lançamento de Tangerine. Autor de um cinema experimental, independente e autoral, Sean Baker, que desde muito cedo na vida já se viu cercado pela arte de diferentes origens e formas, muito por influência de sua mãe e sua irmã, ao cursar cinema, se especializou em retratar uma parcela negligenciada e esquecida da América do Norte. Camada essa que costuma não ser retratada na cultura e no cinema popular, sustentando assim a imagem do sonho americano e de uma utopia capitalista estadunidense, principalmente em regiões mais turísticas, como o sul da Flórida, que costuma ser mostrado com uma magia e estética imponente, mesmo que a realidade seja muito mais dura do que aparenta. Se em Tangerine, Baker foi ovacionado pela crítica, as expectativas para The Florida Project eram ainda maiores, pois agora, apesar de ainda ser independente e autoral, havia também recursos para dar à luz a uma grande produção. Se situando nesse contexto cultural e geográfico fortíssimo e embebido em idealização por conta dos parques da Disney, mas também pela estética Vice que ronda as proximidades de Miami, The Florida Project faz jus às suas propostas, e com o realismo quase idealista do diretor, consegue retratar perfeitamente, e novamente, mais uma camada esquecida desse inferno colorido, a infância. Uma infância que, quando exposta à ausência de magia no mundo real, precisa se refugiar na ilusão de uma fantasia e imaturidade para que se consiga lidar com a vida como ela realmente é. A trama acompanha a pequena e alegre Moon e, em menor escala, sua mãe, Haley. Ambas são moradoras do hotel de beira de estrada Castelo Mágico, nas proximidades do parque da Disney em Orlando, na Flórida. Crescendo a apenas alguns minutos do sonho de qualquer criança americana, Moon, que tem apenas 6 anos de idade, se encontra em férias escolares durante o presente da trama e na companhia de seus amigos de hotel, aproveitando seus dias brincando, se divertindo e provocando pequenas confusões na região, as quais não conseguem e nem querem ser controladas por sua mãe, que está longe de ser um modelo de maternidade saudável e responsável, apesar de ainda assim amar Moon em demasia. Contudo, embora o foco principal da narrativa seja a dupla de mãe e filha, o filme também retrata muito bem o dia a dia no hotel, com atenção especial para Bob, o agente do local, que pela constante necessidade de seus hóspedes mais antigos, vai muito além do que sua função lhe incumbe, realizando serviços e por vezes se portando como um verdadeiro responsável pelas crianças. Atuação que traz grande destaque para o trabalho de Willem Dafoe, o único ator profissional de toda a produção, e que aqui entrega um dos trabalhos mais dramáticos e sinceros de sua carreira, conseguindo transmitir toda a carga emocional e empatia inerente ao personagem, mesmo que pouco verbalize ou discorra sobre o que realmente sente. The Florida Project é, ademais, uma daquelas obras que não contém uma história em si, um arco fechado com 3 atos e uma conclusão clara. Ela retrata a vida de seus personagens e as relações que têm dados acontecimentos aleatórios que acontecem consigo. Mas ao mesmo tempo, o enredo parece andar em círculos, progredir de forma desordenada e, em cerne, não ir a lugar nenhum. Em um primeiro momento, essa falta de sentido pode ser encarada como um defeito, porém, é bem o contrário. Ao se utilizar dessa abordagem descaradamente experimental de cinema, Sean Baker, que também assina como roteirista, consegue trazer mais densidade para os acontecimentos mais simples e cotidianos retratados ali, criando o terreno para aquele que parece ser seu principal objetivo com o Projeto Flórida: mostrar o outro lado, o lado oculto dos parques da Disney e de sua infância na região. O Mickey é sempre mostrado de costas, os parques sempre são vistos de relance e a magia sempre está presente, mas nunca chega de fato a esses personagens, que precisam continuar lidando com a vulnerabilidade e a negligência, tendo suas realidades mascaradas diariamente por migalhas e por uma medida que não condiz com o que experienciam, chegando ao ponto em que estão até mesmo acostumados com isso, deixando de reagir em frente à miséria. Nesse contexto, a trama consegue capturar com precisão o choque de se perceber uma realidade distinta do que aparece na mídia. Quando um casal brasileiro chega até o hotel no Castelo Mágico, ao perceberem que, mesmo tão próximos do parque, ainda assim o ambiente não era nada mágico ou idealizado, ambos, mas principalmente a mulher, que sonhava com aquele momento durante toda a sua vida, se sentem horrorizados com o que presenciam, pois o cenário desmistifica completamente a ideia que possuíam do parque. Essa cena, mesmo que breve, consegue criticar com precisão a hipocrisia dos brasileiros que vão até Orlando e esperam uma realidade perfeita, tratando o próprio país como pária e agindo de acordo com o que a mídia nos faz acreditar, não percebendo assim os inúmeros lados dos Estados Unidos, com muitos deles sendo inclusive piores do que aqueles que possuímos aqui.
Mesmo que aborde esse aspecto negativo e ausente da assistência social americana para os mais vulneráveis, a trama ainda assim consegue fazê-lo sob a ótica de uma criança, suavizando ainda assim muitos desses elementos que não são completamente compreendidos. Mas, em adendo, ao tratar dos impactos disso sobre a visão da infância, a obra também consegue demonstrar os impactos em seu desenvolvimento, sendo feitas comparações claras entre os personagens infantis e adultos, e como o ambiente exerce influência considerável em suas personalidades. Juntamente com isso, há também a própria estética do longa, que apesar de fazer jus a essa estética vice comumente associada a Miami e seus arredores, também predomina aqui os tons pastéis, que são cores fortemente associadas à infância e a pinturas de baixa qualidade, casando assim diferentes elementos da trama, com todos sendo representados por simples pinturas. Aliado às cenas de bagunça, sujeira e crianças molhadas, vemos que, apesar de estarem tão próximas dos parques de diversão, essas crianças não precisam disso para se divertir ou para sonhar. Todas são expostas às duras realidades e a comportamentos inerentemente adultos, os quais viriam a exercer a sua influência no futuro, mas que aqui são meros artifícios para escancarar ainda mais o contexto frágil em que vivem, o qual nem sempre é notado ou percebido por elas. Essa proximidade tão grande e contínua com o parque, beirando a exaustão, acaba o tornando quase um personagem à parte da trama, pois está sempre exercendo influência sobre os comportamentos dos personagens e em seus modos de vida. Tudo é muito sutil, e fica evidente que as crianças sabem da existência e do que existe para além dos muros de Orlando, e também da impossibilidade de adentrarem no local, o que se manifesta na forma de como brincam, como sonham e como se comportam quando estão sozinhos, fingindo estar em safaris, fingindo serem princesas ou mesmo tirando fotos em pontos turísticos, quando tudo o que possuem é o próprio hotel entediante onde vivem. Mas esse impacto, além das crianças, também pode ser notado nos personagens adultos, que mesmo tentando ignorar a influência de forma mais enfática, ainda assim sofrem com a perspectiva de estarem tão próximos dessa suposta magia. Haley e Ashley, por exemplo, são belos exemplos de personagens que, embora crescidos, ainda assim agem como crianças e de forma irresponsável, tentando revisitar a infância que nunca tiveram, mesmo que já possuam responsabilidades muito além do que suas idades e comportamentos revelam. Haley, principalmente, exibe um comportamento explicitamente irresponsável e nocivo. Sem saber cuidar de si própria, a personagem também foi condenada a cuidar de sua filha, o que se traduz nos constantes problemas que vão surgindo no desenvolvimento da garota. Tudo se encontra no campo da especulação, pois o passado dos personagens não é devidamente mostrado, mas fica implícito que até mesmo a raiz desse comportamento de Haley provém da influência do parque sobre a sua vida e sobre seu psicológico. Mesmo sendo uma mulher adulta, trabalhando como garota de programa em dados momentos e compreendendo perfeitamente a ausência de magia da vida, Haley, ainda assim, é uma eterna criança. Ao levar Moon e Janice para olhar os fogos de artifício, ela o faz para tentar resgatar um pouco da magia nas infâncias das meninas, mas também da própria. Ao ter a sua infância negada quando era pequena, Haley se desenvolveu em uma mulher infantil e incapaz de assumir responsabilidades, como Bob aponta em dado momento da trama. Crescer tão próximo de tanto recurso, tanta fantasia e tanto poderio, sem nunca poder colocar nem mesmo um dedinho nisso, produziu os efeitos nocivos que podem ser percebidos na personagem e na sua maternidade. Incapaz de lidar e acertar com o mundo em que vivia, Haley criou uma fantasia própria para acomodar a si mesma e sua filha, a qual tinha muitas falhas, mas servia ao seu propósito de tentar promover uma vida melhor para Moon, o que evidencia o amor que sentia por sua filha. Dessa forma, ao sinalizar o final de The Florida Project, a intervenção social não se mostra como um final tão trágico assim. É de fato um acontecimento triste para qualquer mãe se ver separada de sua filha, mas Moon não merecia trilhar o mesmo caminho que esta, coisa que já estava fazendo, pois ficam evidentes os mesmos maneirismos e hábitos entre ambas as personagens. O parque havia exercido uma influência em Haley, assim como também estava cobrando seu preço em Moon. A ausência de magia estava lentamente quebrando a mente da menina, que ao ter que se confrontar com o mundo real, saiu correndo aos prantos em direção ao único resquício de magia que conhecia, sua amizade com Janice e os locais onde passavam as suas tardes, distante de uma realidade áspera e da vulnerabilidade que parecia nunca ter fim enquanto se encontrava, ironicamente, no Castelo Mágico.